Olá pessoal, mais um vídeo para o YouTube e para o meu blog, onde vocês podem compartilhar muita coisa sobre literatura, alguma coisa sobre mitologia, tem poema, tem prosa, tudo sobre literatura. A gente pode compartilhar no meu blog, que é marcocotrim.com.br. Continuando aí a série de vídeos, hoje vamos falar um pouco mais sobre mitologia. É um assunto bastante interessante, eu recebi retornos e é uma coisa pouco conhecida. A gente conhece alguma coisa sobre mitologia, mas resolvi me aprofundar um pouco e fui buscar o mito de Teseu e o Minotauro. Todo mundo já ouviu falar nessa história mítica, fantasiosa, né? Pois bem, Teseu era lá um jovem guerreiro, bonito, forte, aquele jovem assim bem-sucedido, um excelente guerreiro. E o rei Minos tinha lá um problema, teve um filho dele e tal, brigou com os deuses e tal. Aí o menino se transformou em monstro, um monstro com a cabeça de touro que devorava homens. E para evitar problemas, ele o prendeu em um intrincado labirinto, do qual ninguém saía, por dois motivos. Não saía porque o Minotauro o devorava, e mesmo que não tivesse lá o Minotauro, o labirinto era muito intrincado. Pois bem, chegou o Teseu e lá foi se oferecer para, obviamente, viriam as recompensas depois, se oferecer para destruir o Minotauro. Ele viu a bela jovem Ariadne e os dois se apaixonaram instantaneamente. Ela sabia que o Minotauro iria destruir aquele jovem bonito por quem ela se apaixonou e resolveu utilizar um truque na esperança de que, se ele não encontrasse o Minotauro ou ele conseguisse matar o Minotauro, ele estaria pronto para voltar. Entretanto, não saberia sair do labirinto. O que ela fez? No dia que ele foi lá fazer a proeza, ela levou um novelo. Alguns contam como novelo de fio de ouro, ou lã, um novelo de fio, qualquer fio, um grande novelo de fio. Ele sussurrou o seguinte: Teseu, amarre este fio no ferrolho da entrada do labirinto e vá desenrolando. E assim ele fez. Bom, para resumir a história, foi lá, matou o Minotauro, tal, e voltou seguindo o fio que ele tinha amarrado, pois a sua amada lhe deu essa dica. E aí, o interessante é que ele voltou e a lenda ficou, esse mito ficou conhecido como o fio de Ariadne, a lenda de Teseu e o Minotauro, e dentro dela o fio de Ariadne. E o que é o fio de Ariadne? Pessoal, eu resolvi investigar um pouco mais e trouxe o fio de Ariadne para a vida real, para hoje. Saí da Grécia Antiga e trouxe o fio de Ariadne para hoje. Como foi que você trouxe? Da seguinte forma: o fio de Ariadne é uma estratégia utilizada até hoje, é uma conduta tomada, por exemplo, por mergulhadores de cavernas, por exemplo, por exploradores de cavernas não submersas, de cavernas terrestres. Esse fio é amarrado em algum ponto da entrada e eles prosseguem caverna adentro, sempre segurando o novelo. Hoje em dia, o novelo é uma carretilha com fio de aço, etc. Então, chegam lá, exploram tal e voltam pelo fio. Não importa
quantas encruzilhadas ele encontrou no caminho, quantos desvios ele fez, não importa, ele vai chegar de volta. Chega usando o fio de Ariadne. Qual não foi minha surpresa quando, estudando um pouco mais, verifiquei que o fio de Ariadne é utilizado ainda hoje em dia, mas não só para isso. É utilizado para a solução de problemas lógicos. Numa técnica chamada backtracking, voltando para trás, uma tradução bem livre, você anda para frente, digamos, uma solução lógica qualquer que tenha lá N respostas. Você chega até um ponto onde você tem certeza que aquilo está certo. Fazendo uma analogia com a caverna, você chegou num ponto em que você sabe voltar. E ali, digamos que dentro dessa caverna ele encontre um salão com 6 saídas. Para evitar o problema lógico, que é muito abstrato, vamos voltar ao problema físico. Ele encontra dentro da caverna submarina, por exemplo, um salão enorme com 6 saídas ou entradas. Ele fala, meu Deus, acabou minha exploração? Não. Vai pela primeira saída. Bateu em outra rocha, não tem mais para onde andar, ele volta. Voltando até o primeiro ponto, ele deu um nozinho ali no fio, até aquele nó, é o nó da certeza. Vamos continuar. Usar a segunda saída daquele salão. Anda mais um pouco, 50 metros, nada mais um pouco, 50 metros, bate com a cara na rocha. Opa, não é aqui. Volta. E assim, até encontrar a trilha que ele estava procurando para continuar pesquisando caverna dentro. Isso se aplica à solução de problemas lógicos. Solução de computadores, por exemplo, né? Uma outra coisa que se aplica a isso aí, não sei se vocês conhecem um jogo japonês que tem aí nos jornais, o jogo se chama Sudoku. É um jogo para escrever números lá em determinada forma, que os quadradinhos são preenchidos deste ou desta maneira até acertar, para poder acertar e ganhar. Então, esse jogo tem técnicas do fio de Ariadne. Você tenta, obviamente, você não vai escrever com caneta, você escreve a lápis. Aí, opa, aquele não deu certo, você volta, desenrola, enrola de novo o seu novelo e volta até onde estava certo. E assim vai tentando. Então, você consegue esgotar todas as possibilidades de solucionar um problema até você acertar. Isso é uma estratégia para a solução de problemas. E não são apenas problemas físicos da caverna ou problemas lógicos da matemática. Problemas éticos, dilemas morais, também podem ser resolvidos pela mitologia, utilizando o fio de Ariadne. Pois bem, aprofundei um pouco mais na mitologia e fui buscar ajuda de professores. Professores, por exemplo, José Benedito de Almeida Júnior, com quem eu tive a satisfação de conviver durante algum tempo, algumas aulas que ele deu, e o grande mitólogo romeno, talvez o maior da era contemporânea, Mircea Eliade. Era um homem de uma cultura extrema, poliglota, mitólogo, escritor, uma coisa fora do comum. E ele gostava muito de mitologia. E aí eu fui lá, peguei um excerto do livro dele, que é citado pelo professor Zé Benedito, e vi o seguinte. Tentativa de definição do mito, dito pelo Mircea Eliade. Vou ler aqui para vocês. A definição que a mim pessoalmente me parece a menos imperfeita, por ser a mais ampla, é a seguinte: o mito conta uma história sagrada. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial. Então, o mito relata um acontecimento fora do tempo. O mito não tem data. Que é o tempo fabuloso do princípio, do início, do naquele tempo, do era uma vez. Esse é o tempo do mito.
É um tempo fabuloso. Em outros termos, o mito narra como, graças às façanhas de entes sobrenaturais, o mito não fala de pessoas ou de animais, fala de entes sobrenaturais. São sempre coisas mágicas. Então, graças às façanhas dos entes sobrenaturais, uma realidade passa a existir, passou a existir. Seja uma realidade total, por exemplo, o cosmos, ou apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, ou uma instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma criação. O mito cria algo, cria uma realidade. Ele relata que de que modo algo foi produzido e começou a ser. O mito fala apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente. Isso deu um nó na minha cabeça. O mito fala apenas do que realmente ocorreu. Aí eu fui buscar mais esclarecimento e eu achei com o professor Zé Benedito. Ele diz assim no livro dele, Zé Benedito Almeida Júnior, Introdução à Mitologia. Eu peguei uma edição de Paulus Editora. Alguns, ao lerem a expressão "o mito narra aquilo que realmente aconteceu", podem atirar este livro na parede e dizer tolice, superstição. Outros se põem a investigar cientificamente a origem do mito. Dilúvios, pragas, ilhas que desapareceram, tal como vemos nos clássicos documentários de televisão. Ambas as posturas são típicas do homem moderno, pois, seja rejeitando, seja investigando cientificamente o mito, tenta compreendê-lo na sua perspectiva, na sua própria perspectiva, com suas próprias ferramentas culturais. Isso é importante. E não na cultura na qual o mito se origina, esteja ela desaparecida ou viva. Para a sociedade na qual o mito é presente, ele narra o que realmente aconteceu. A questão é que essa realidade transcende o plano histórico ou material, mas nem por isso deixa de ser realidade. Então, eu passei isso para a prática e fui ver assim, alguns mitos, algumas crenças, não vamos chamar mais de mito para não ofender alguém que possa ser religioso, mas as crenças das pessoas, que na verdade são mitos, porque não se comprova, falar de coisas fantásticas, são mitos assim com rigor da definição, mas vamos chamar de crença. E eu fui na mais conhecida entre nós, que é a religião católica, E aí perguntei a uma amiga católica praticante, ou seja, ela faz parte da sociedade onde essa crença existe e cria a realidade, onde essa crença é real. Independentemente de discutir religião, para essa minha amiga, não há dúvida sobre a existência de Jesus Cristo, dos seus filhos, sobre as palavras da Bíblia e sobre o rito da celebração da missa. Porque o rito é uma coisa interessante, pessoal. O rito, como é definido por quem entende de mitologia, tipo esses dois professores que eu acabei de citar, o rito é a celebração viva do mito. E aí, para indagar um pouquinho mais profundamente sobre isso, eu perguntei para minha amiga, o que você acha disso? Vamos à missa católica. O que você acha da consagração? O que é aquilo? Eu não compreendo bem. Ela disse o seguinte, a consagração é a transubstanciação da hóstia no corpo de Deus. Naquele momento, a presença de Jesus Cristo se manifesta. A hóstia é seu corpo e o vinho é o seu sangue. Ora, aí eu compreendi a definição dada pelos professores. Quem crê
quem acredita, a sociedade, o grupo onde aquele mito, aquela crença se originou, compreende a realidade criada pelo mito. Não precisa outra compreensão. Então, nunca mais eu vou tentar entender qualquer mito, qualquer história, qualquer crença das pessoas, seja religiosa ou não, com as ferramentas culturais que eu tenho. O que eu vou fazer? Eu vou mergulhar na ferramenta cultural daquele grupo, daquela sociedade ou daquela pessoa. Só aí eu posso entender a sua compreensão de mito. Pessoal, muito obrigado. Hoje um pouquinho sobre mitologia, talvez amanhã sobre literatura, talvez depois um pouquinho sobre filosofia. São conversas. Não é aula, não é curso. Se fosse curso eu estava vendendo, mas aqui é de graça. Esse vídeo vai para o YouTube e vai para o meu blog, marcocotrim.com.br. Se quiser comentar, tem um texto lá no meu blog, vou colocar amanhã um texto, sobre isso que eu falei hoje, se chama o fio de Ariadne. Se quiser discutir, se quiser comentar, se quiser dizer que não gostou, dizer que gostou, qualquer coisa, qualquer opinião é bem-vinda. Desde que seja argumentada, desde que seja discutida, e não mera opinião, como, por exemplo, não li e não gostei, pode mandar qualquer opinião, vamos sentar e conversar, pode entrar, senta, toma um café, a casa é sua. Muito obrigado.